Bom dia, queridos irmãos e irmãs que nos assistem às gravações do nosso Lar dos Humildes. Um dia maravilhoso para todos nós. Hoje, 1º de maio de 2020, uma data muito significativa para nós espiritistas. É que no dia 1º de maio, dia destinado a homenagens aos trabalhadores do mundo inteiro, nesse dia 1º de maio de 1880, reencarna em Sacramento, Minas Gerais, um dos espíritos mais iluminados que passou pelo nosso país. Chamava-se ele, ou melhor, continua no plano espiritual, chamando-se Eurípides Barçanufo. Mas para falarmos de Eurípides Barçanufo, primeiramente precisamos falar de dois seres importantíssimos para ele. Se esses dois seres se uniram dentro de um planejamento espiritual previamente estabelecido para recebê-lo como filho. O casal que residia em Sacramento, não é? A dona Jerônima e o senhor Hermógenes, não é? Hermógenes Ernesto de Araújo, conhecido como Mujico, e Jerônima Pereira de Almeida, carinhosamente apelidada de Dona Meca. Esse casal, eles se reencontraram não por acaso, não é? Eles já estavam previamente planejados, como falamos. Mas o fato interessante é que o Brasil estava em plena guerra do Paraguai. E uma guerra muito sangrenta, e que os jovens certamente foram os primeiros convocados para o serviço militar, e logicamente que muitos não voltariam vivos. E para fugir da convocação para a guerra, só havia uma saída, o casamento. E o nosso Hermógenes, né, o nosso Mujico, ele era órfão de pai, arrimo, né, de família. E para fugir à guerra, o irmão mais velho contratou o casamento com a Dona Meca. Jovem ainda, muito jovem os dois, mas era a única solução. E naquele período, os casamentos eram arranjados pelos pais. Os filhos não tinham escolha, não podiam decidir sobre a vida deles. E ela, como uma filha dileta, aceitou, mas com muito receio. Por quê? Quando o nosso Mujico chegou com o seu irmão mais velho, porque era de praxe que o pai fizesse o pedido, mas como o pai já havia falecido, foi o irmão mais velho, acompanhados de um amigo. E esse amigo possuía uma papeira, não é? Era aquele bócio, né? Uma protuberância embaixo, no pescoço, embaixo do queixo. E ela, ao olhar pela fechadura, ela deu de frente com esse companheiro do Mujico. E ficou horrorizada de ter que se casar com aquele homem, com aquela imperfeição física. E sofreu dias até a data do casamento. No ato do casamento foi que ela foi conhecer o seu pretendido. E ela ficou maravilhada, porque Mujico era um homem belo, um homem jovem, muito alegre. E ali então se estabelece o pacto matrimonial. A vida foi dura, imagine, meados do século XIX, no interior de Minas Gerais, muito afastado da capital, Belo Horizonte, eles iniciaram uma vida de lutas, não é?
O seu Mujico, ele trabalhava num armazém chamado Secos e Molhados, que ficava na estação da linha férrea de Sacramento. E Eurípides foi o terceiro filho dessa linhagem de 15 filhos. Era normal naquela época os casais possuírem famílias bem grandes, não é? 15, às vezes 20 filhos. E ele, o terceiro filho, ele com 6 anos de idade, ele ia para a venda, como eles chamavam, né? O comércio de secos e molhados, para ajudar o pai. E ele era tão pequeno que ele não alcançava o balcão da loja. Mas assim mesmo ele ajudava o pai. A infância de Eurípides foi uma infância muito pobre. Eles lutavam porque os filhos foram chegando um atrás do outro, e Dona Meca sofria de uma enfermidade que, quando ela recebia uma notícia que causava uma emoção forte, ela desmanhava e passava muitas horas desacordada. E aquilo para Eurípides era um tormento, que ele amava demais a sua mãe. E um grande sonho dele era crescer para ser médico, para curar a sua mãe. Coisa que ele só foi fazer quando ele se tornou espírita, mais tarde. E Eurípides, a sua infância era como uma infância normal das crianças do interior de Minas. Eles não usavam short, camisa, como nós. A pobreza era muito grande, ele não tinha sapatos, nem chinelo o pai podia comprar. Ele andava vestido com uma roupa que era tipo um avental, era comprida, era como se fosse um vestido, não é? Só que possuía bolsos. E o interessante é que ele sempre carregava nesses bolsos pedaços de pele de porco frita, né? Não era o torresmo, era a pele do porco. Ficava um pouco endurecida e ele ficava chupando para diminuir a fome. E ele, na convivência com aqueles meninos da época que tinham uma situação melhor, os meninos iam no comércio e compravam balas, e ele não tinha, ele ficava olhando. E ele era tão inocente que os meninos, para brincar com ele, disseram que se ele pegasse um pedaço de telha, qualquer coisa de barro, né, endurecido, e passasse no chão e ficasse redondo, igual uma moeda, ele poderia ir no comércio e comprar as balas que ele gostaria. E ele, tão inocente, ele fez isso. E quando ele chegou no comércio e pediu as balas e deu aquela moeda de barro, o comerciante, que já conhecia ele e a família, ficou tão comovido que deu as balas para ele. E quando ele chegou com as balas, os colegas ficaram muito impressionados, não é? Então, para que nós possamos ter uma ideia da simplicidade da infância de Eurípides. Em 1889, quando ele tinha 9 anos de idade, inaugura-se o Colégio Miranda em Sacramento, pelo senhor João Deville de Miranda, era o proprietário do colégio, que recebia o nome dele, Miranda. Porque Eurípides completou as primeiras letras do alfabeto praticamente com um senhor chamado Joaquim Vaz de Melo, que o preparou para essa segunda etapa em 1889, ele com 9 anos, no Colégio Miranda, aonde ele termina, não é, o que nós chamaríamos hoje de primeiro grau, não é? Iniciando então o complemento, com 2 anos de frequência no Colégio Miranda, melhor dizendo, o segundo grau, não é? Quando ele conclui em 1901 no Colégio Miranda, o senhor Miranda, que era o proprietário do colégio, chama o seu Hermógenes, o seu Mujico, para uma conversa em particular. E o senhor Mujico, quando chega no colégio,
ele então orienta o pai a procurar uma escola de nível superior para o filho, que era muito inteligente. Ele substituía os professores quando precisavam. Ele reforçava o ensino de muitos alunos do colégio, para a gente ter uma ideia. E com 11 anos, em 1901, ele conclui. E o senhor Miranda chama o pai e diz: olha, nada mais temos para ensinar a Eurípides. Ele já aprendeu tudo que o nosso colégio pode oferecer. E o sonho de Eurípides, como falamos, era ser médico, para encontrar a cura para sua mãezinha. E ele então, por 2 vezes, vai com o pai ao Rio de Janeiro e prepara-se na escola de formação de médicos que ficava do exército, que ficava na Praia Vermelha, como continua até hoje, só que hoje é uma escola superior de guerra, onde os oficiais se tornam oficiais superiores. Pois bem, ele vai 2 vezes, e quando a viagem definitiva para ele se internar nessa faculdade de medicina, no dia da despedida, ao se despedir de sua mãe, ela teve um ataque muito sério. Aí Eurípides não pôde continuar. Ele renunciou ao seu grande sonho para ficar ao lado da mãe. Ele era um jovem muito ligado à arte e à cultura, tanto que ele funda em Sacramento um grupo teatral, onde ele elaborava as peças que eram assistidas pela população e que aplaudiam de pé, né, para que a gente tenha uma ideia da sagacidade desse jovem que nos trouxe tanta beleza para a vida. Certa vez, ele já nessa idade, né, de participando do teatro, um jovem muito conhecido em Sacramento pelas suas artes, pela sua inteligência, as pessoas começaram, como no interior, a incentivá-lo ao casamento. E a resposta dele foi assim: casar não posso, já estou casado com a pobreza. Porque nessa época ele já participava, né, da associação, da Irmandade, melhor dizendo, São Vicente de Paulo, da Igreja Católica. Ele era católico ferrenho. Ele era tão estimado na igreja que ele assistia às missas e auxiliava o sacerdote dentro do altar. Isso ninguém possuía esse privilégio, somente ele. E ele, contam-se, né, os seus biógrafos, que quando ele saía da igreja, ele saía de costas, para não ficar de costas para o altar. Vejam o nível de catolicismo que ele possuía. Então, ele participa dessa Irmandade São Vicente de Paulo e, alguns anos depois, ele lendo um livro sobre homeopatia, ele ficou tão interessado que funda a farmácia homeopática, que se tornou um verdadeiro amparo para os pobres de Sacramento e dos municípios vizinhos, né? Ele lança também em 1901 a Gazeta de Sacramento, né? Então, em 31 de janeiro de 1902, ele já lecionava no Liceu Sacramentano, o primeiro liceu, digo, de Sacramento, né? Ele ensinava francês e geografia. E esse colégio, os professores, era a nata da cultura de Sacramento e de alguns outros vilarejos próximos, não é? E ele, além de ensinar francês e geografia, ele substituía qualquer professor de qualquer matéria, latim, astronomia, fosse o que fosse, ele substituía. Ele tinha bagagem para substituir, né? Em 1902, ele começa a receber
impressões, orientações de seu pai para ingressar na política. Ele era muito conhecido e muito estimado. E o pai viu que ele seria eleito como vereador facilmente, mas ele não queria aceitar. Ele não queria se envolver com política, mas o pai disse: você vai poder ajudar muito o Sacramento, veja. E ele então aquece, aceita. E em 1902 ele torna-se vereador e depois ele foi vereador por 2 mandatos. E o mais interessante, meus irmãos, vejam como o espírito missionário é diferente. No segundo mandato, houve um certo problema lá em Sacramento, aliás, em todo o estado de Minas, e que os municípios ampliaram o mandato dos vereadores por mais um ano. E o que ele fez? Quando chegou o tempo que ele deveria concluir como vereador, ele entregou o cargo. E todos os colegas, a assembleia, todos aqueles que participavam da Câmara Municipal, o prefeito, todos, o povo pediu que ele continuasse e ele disse que não. Ele disse: eu fui eleito para um mandato de tantos anos e eu concluí esse mandato e pronto. E se afastou da política. Mas o mais interessante é que durante o mandato ele realizou obras extraordinárias em Sacramento. Ele conseguiu construir a primeira usina hidroelétrica, trazendo luz elétrica para Sacramento. Ele construiu a estrada de ferro de Sacramento, que ligava a outros municípios. Ele conseguiu, com a ajuda dos seus colegas vereadores, construir na cidade linhas de bonde e outros tantos mais benefícios para a comunidade. Mas ele viu que a sua missão, melhor dizendo, não era a política, era a caridade. Então, em 1905, com 25 anos, ele tem a sua estrada de Damasco. Ele encontra a sua estrada de Damasco. Como? Muito interessante. Meus irmãos, a vida de Eurípides é linda. 30 minutos é muito pouco, meus irmãos, mas vamos tentar falar mais um pouco dele. Então, ali bem próximo de Sacramento, havia uma localidade chamada Fazenda Santa Maria. E nessa Fazenda Santa Maria moravam muitas pessoas, trabalhadores rurais, inclusive o seu tio, que era conhecido como Tio Senhor Mariano. Estou falando como na época, Tio Senhor, não era Senhor não, Senhor Mariano, tio de Eurípides. E ele, o Tio Senhor Mariano, naquela ocasião, ocorre um fenômeno extraordinário em Santa Maria. Todos que residiam na fazenda eram médiuns naturais. E a mediunidade, logicamente, eclodiu como naquela casa em Hydesville, nos Estados Unidos, quando a família Fox se depara com um espírito que fazia muito barulho, para chamar a atenção. Charles Rosman, um mascate que foi assassinado e que foi sepultado naquela residência que mais tarde eles vieram morar, a família Fox, que era uma família metodista, uma família ligada ao protestantismo. Pois bem, a mesma coisa ocorreu na Fazenda Santa Maria. Eram fenômenos de efeito físico. As janelas, durante a noite, quando todos estavam dormindo, abria e fechava, as portas que estavam trancadas se destrancavam, eles ouviam barulho de louça caindo e quebrando, chegavam na cozinha, não tinha nada quebrado, as camas balançavam com as pessoas, então foi um terror. E, para resolver a situação, Senhor Mariano, que era um homem afastado da religião, ele não aceitava a religião católica, Ele era o que nós poderíamos dizer um positivista.
era um homem que não acreditava em religião nenhuma. E o tio senhor Mariano ficou pressionado com aquilo e disseram para ele que um senhor que morava em São Paulo, chamado Frederico Peiró, esse senhor era espírita e que poderia auxiliar. E ele então pede que esse companheiro vá à Fazenda Santa Maria, e lá ele ficou durante um bom tempo, auxiliando a encontrar a solução. E realmente Francisco Peiró conseguiu. Esse companheiro, ele foi tão importante naquela época que a localidade aonde ele vivia, mais tarde recebeu o nome dele, de Peirópolis, para a gente ter uma ideia do que ele fez pela localidade. E ele era espanhol, chegou no Brasil fugido, da Revolução, e era profundamente materialista como o tio senhor Mariano. Mas ele foi levado a uma reunião espírita, que naquela época se realizavam nos lares, não é? E nessa reunião mediúnica, um espírito dá uma mensagem em espanhol. Vejam bem, médiuns analfabetos recebem uma mensagem em espanhol. E ele então, que era espanhol, se interessou pela mensagem. E quando ele foi analisar a mensagem, ele viu que era da mãe dele. Aí ele ficou tão impressionado que ele se tornou espírita, profundamente espírita. E ele então vai a Santa Maria, consegue educar a mediunidade daquela população, e tio senhor também se torna espírita. Tempos depois, essa notícia chegou na Federação Espírita Brasileira, no Rio de Janeiro, daqueles fenômenos extraordinários, e vai um representante da federação conhecer de perto, e ficou impressionado com aquela população que residia na fazenda, e deixou de presente para o tio senhor Mariano um livro de Leon Denis, além da morte, o depois da morte. E o tio senhor Mariano prosseguiu, e quando essa notícia chega a Eurípides, ele ficou arrasado. Ele era profundamente católico, não é? E o tio se tornar espírita, o tio iria para o inferno, e o que ele poderia fazer para salvar o tio? E toda vez que o senhor Mariano ia a Sacramento, ficava, lógico, na casa do sobrinho, né? Ele preparava uma cama ao lado da cama dele, e passavam horas o sobrinho tentando demover a ideia espírita do tio. E o tio já era espírita convicto, mas era muito humilde, não tinha cultura de Eurípides. E certa vez, um desses encontros, Eurípides pediu para preparar a cama do tio no seu quarto. Começaram a conversar na sala, ele tentando demover o tio das ideias espíritas. O tio diz para ele: olha, eu sinto muito, você é muito inteligente e eu não tenho argumentos para modificar a sua ideia, as suas ideias católicas, mas olha, lê esse livro, Depois da Morte. Ele pegou aquele livro, o tio, cansado, cochilou no sofá ao lado dele, e ele começou a ler. O tio acordava, olhava para ele lendo o livro. E ele disse para o tio: tio, posso continuar lendo amanhã? Ele disse: pode, meu sobrinho, esse livro é seu. E no dia seguinte, o tio adormeceu. No dia seguinte, ele já havia lido durante a madrugada. Ficou impressionado. Mas ainda havia a ligação com a Igreja Católica. Como rompê-la? E ele ficou naquele dilema, porque ele era o representante da Irmandade São Vicente de Paulo, que fazia muita caridade em Sacramento, alimentava os pobres, socorria, também na sua pequena farmácia homeopática, mas ele ficou naquele dilema. E quando ele chega
e vai conversar com o sacerdote, que era muito amigo dele, o sacerdote entrou num processo de obsessão, de auto-obsessão, porque pensou que ele fora o culpado de Eurípides ter abandonado a igreja. Simplesmente porque ele presenteou Eurípides com uma Bíblia, coisa que na época só os sacerdotes podiam possuir, uma Bíblia em latim, porque Eurípides sabia ler e falar o latim, era muito inteligente. E o sacerdote fica obsediado. Aí vem uma dor maior. Eurípides começou a ficar com pena e ficou naquela indecisão, vou ou não vou para o Espiritismo. Quando ele recebe, por intermédio de um médium da fazenda, uma mensagem dizendo que é o próprio Vicente de Paulo, que já era mentor espiritual dele, toda a sua existência. E para confirmar, disse coisas da infância que só ele conhecia. Aí ele se torna espírita. Ele vai em frente, porque Vicente de Paulo disse: não fique triste, meu filho, aqui você vai poder fazer muito mais no Espiritismo. E fato curioso, aproximava-se a Semana Santa, e ele então resolve na sexta-feira ir à Fazenda Santa Maria com um amigo. E os dois vão a cavalo à fazenda. Quando chegam na fazenda, todos estavam no centro espírita. E ele então se dirige também para o centro espírita. E quando ele adentra, viu que todos estavam na igreja. E fato curioso, 2 cadeiras vazias estavam ali reservadas. Como eles poderiam saber que ele iria e ainda acompanhado? Quer dizer, a espiritualidade havia avisado para eles. Ele então senta-se com um amigo e ele pensou, era a cartada final. Se isso aqui realmente é verdadeiro, eu gostaria que o Espírito João Evangelista me explicasse o Sermão do Monte. Porque eram 2 dúvidas atrozes que ele possuía. Uma era a enfermidade da sua mãe, que ele mais tarde consegue curar com a receita, o receituário mediúnico. E o outro era o Sermão do Monte. Ele não conseguia compreender por que Jesus prometeu bem-aventuranças e ele não via essas bem-aventuranças. E mais, ele mentalmente pediu a João Evangelista que influenciasse o seu primo Aristides, que era completamente analfabeto. E Aristides então se levanta e discorre sobre o Sermão do Monte com uma beleza intraduzível, falando sobre a lei de causa e efeito, a lei do progresso e sobre a ação da reencarnação. Quando termina de falar, ele diz: João, o Evangelista. Pronto. Acabou a última barreira que separava ele do Espiritismo. Ele fica 2 meses na fazenda lá na Fazenda Santa Maria, na casa do tio senhor Mariano, aonde já existia o Centro Espírita Fé e Caridade. E ali ele desenvolve em 2 meses, ou melhor, educa a sua mediunidade, que era uma mediunidade ampla. Ele possuía a mediunidade de bilocação. Ele deixava os alunos na sala e ia atender as pessoas, realizar partos, cirurgias. Os alunos ficavam olhando para ele, ele ficava ali como se fosse paralisado, ficava pálido. Logo em seguida ele voltava e dizia: eu fui a tal lugar, fiz tal cirurgia ou tal parto, e retornava. Então, naquele período em que ele começou a trabalhar mediunicamente, certa noite, terminada a reunião, ele disse: tio, aonde mora o Carlos? O tio disse: o Carlos mora num lugarejo atrás dessa mata, uma choupana.
Ele disse: tio, o Carlos está precisando da gente. Ele está há 3 dias sem comer e sem beber. Olha que mediunidade fantástica. O tio disse: tá bom, amanhã de manhã nós vamos juntar os suprimentos e vamos até lá. Ele disse: tio, não, nós temos que ir agora. O Carlos está há 3 dias sem comer e sem beber. O tio disse: mas é uma mata muito perigosa, tem animais ferozes. Aí ele disse assim: tio, nós estamos a serviço de Deus, o que temer? Aí o tio desmoronou, os dois foram, levaram víveres, levaram água, e quando eles chegaram, realmente o Carlos estava 3 dias sem comer e sem beber. O Carlos era um ranceniano. E o Eurípides, então, quando termina de entregar, dá um beijo na testa do Carlos. Foi a primeira cura de Eurípides Barçanufo. O Carlos ficou limpo da rancenias. Meus irmãos, é uma vida tão extraordinária que nós não contamos 1/10, não é? Ele fundou o primeiro colégio espírita do Brasil e do mundo, o Colégio Allan Kardec, não é? Ele chega ao término da sua existência no dia 1º de novembro de 1918, em plena gripe espanhola, um período muito parecido com o de hoje. Após curar muitos irmãos da gripe espanhola, ele contrai a própria e desencarna às 5 horas da manhã desse dia 1º de maio, retornando ao mundo espiritual. Mas ele já sabia, porque dias antes ele é levado ao plano espiritual e Vicente de Paulo, seu mentor, diz para ele: meu filho, a missão terminou, está na hora de voltar. Olha que maravilha! Ele recebia assistência direta de Bezerra de Menezes no atendimento aos enfermos. Ele atendia na farmácia gratuitamente, ele fabricava os remédios e dava. Havia uma fila constante de 100 pessoas, no mínimo, na farmácia. Enquanto que na farmácia de um farmacêutico formado, não é? Farmácia toda moderna, não ia ninguém, porque lá eles tinham que pagar, e do Eurípides era de graça. E esse farmacêutico, juntamente com a cúpula da igreja local, que não gostava muito de Eurípides, que ele arrebanhava os fiéis para o centro espírita, ele promove um processo contra Eurípides. Mas Eurípides acabou sendo absolvido porque nenhum juiz quis julgar essa causa. Eles amavam tanto Eurípides que um ia passando para o outro e no final não teve como condená-lo. Como eu disse e repito, é uma história belíssima, meus irmãos. Leiam Eurípides, o Homem e a Missão, de Igorina Cunha. Vocês vão ficar maravilhados, porque tem muita coisa para falar dele. Mas agradecemos a atenção de vocês e desejamos um dia 1º de maio com muita alegria, apesar de estarmos vivendo um momento de tanta tristeza. Tantos irmãos nossos estão sofrendo, não somente aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Famílias que não podem se despedir de seus entes queridos. Já imaginaram isso, meus irmãos? É triste demais. Mas sabemos que somente corpos estão morrendo. Os espíritos prosseguem além da morte, agora felizes porque se libertaram de seus débitos passados. Mas assim mesmo, vamos orar por todos. Muita paz e até a próxima ocasião em que falaremos de outro vulto amado do nosso movimento espírita. Fiquem em paz nas bênçãos de Jesus.